senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nossos encontros. Nós estamos lendo o Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 20, versículo 1 ao 16. Recordando que é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós lemos o texto de Mateus, no seu capítulo 19, versículo 23 ao 30. Como é que é a continuação do de ontem? É porque hoje continuamos a temática dos primeiros serem os últimos, dos últimos serem os primeiros. Então, por isso que é um texto que dá para você acrescentar, para você compreender o Evangelho de ontem. E aquilo que eu sempre digo, todo o Evangelho, todo o texto bíblico tem texto, contexto e pretexto. Então aqui, o contexto que Jesus está, e ele vai explicar por que essa fase de ontem, os últimos serão os primeiros. A igreja quando faz essa observação. Mas olhando de forma ampla para essa realidade do mundo, e a gente meditando, primeiro, o camarada aí, o grande dono do Twitter, decidiu fechar o escritório no Brasil. Interessante, o camarada, quando foi falada a possibilidade de prender o gerente geral do Twitter no Brasil, ele logo mandou fechar as agências no Brasil. Na hora nenhuma ele pensa, vamos desempregar algumas pessoas. Não, vamos fechar e acabou, isso resolve o problema. De acordo com as fontes, na Inglaterra, na França, na Alemanha, atualmente o Elon Musk, ele trabalha numa linha auxiliar do nazifascismo ou do fascismo da extrema-direita no mundo. Ele, dono de uma rede social, dono de uma Big Tech, alguém disse isso uma vez, ele é dono de uma empresa que trabalha com rede social, ele está, vamos dizer assim, a serviço de alguém. Um tempo atrás, eu ouvi de Dom Luciano Bergamin, o pessoal perguntou, você cita sempre Dom Luciano Bergamin, por quê? Primeiro porque eu tenho um profundo respeito, carinho e afeto pelo bispo emérito de Nova Iguaçu. Segundo, que eu convivi com ele durante 13 anos, longos 13 anos. Nós convivemos na missão e tivemos a graça de compartilhar a vida, sendo um dos, vamos dizer assim, dos homens que formaram minha personalidade, porque a gente se forma todos os dias. Então eu cito ele por causa disso. Abro esse aspas aqui para poder citar por quê. E ele dizia, em uma das pregações, em um dos encontros, ele dizia, não existe essa tal de imprensa neutra. Ele dizia isso no sentido de colocar claro que toda a rede social, todo o serviço de imprensa, toda a mídia está a serviço de alguém. Então, o Twitter deixa bem claro de quem ele está a serviço. Quem estiver no Twitter já pode ter certeza. Veja bem a forma como se opera no mundo, o modo operante, como diz lá na linguagem militar. E a gente questiona que tipo de democracia eles defendem, que tipo de democracia eles estão caçando nesse sentido. E a nossa preocupação maior não é nem dizer, olha, vamos agora cancelar nossas contas no Twitter. Não vamos cancelar, pelo contrário, eu defendo que continue. E aí você olhando a questão da comunicação, você vê um candidato a prefeito na cidade de São Paulo, e eu não vou dizer o nome dele para não dar espaço para palhaço, sem querer ofender os palhaços, onde ele orienta as pessoas a fazerem cortes e pagando por esses cortes para colocar em redes sociais para fim de alavancar a sua campanha. Só que eu falei isso outro dia para uma jovem candidata a vereadora e um jovem candidato a vereador aqui na minha cidade, eu dizia, só que nós estamos fazendo campanha para nossa esfera municipal. Não adianta você conseguir lá 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, 1 milhão de visualização, se você não estiver com o pé no chão, na realidade onde você mora. É que nem a prefeita da minha cidade, candidata à reeleição, colocou lá não sei quantas pessoas batendo bandeira. Estou lá com toda esquina tem alguém batendo bandeira, não é de graça. Mas é aquilo, É só para refletir. Vamos nós para o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje é o Evangelho
que mais nos ajuda a refletir sobre a questão dos últimos e primeiros. Como já disse no início da nossa conversa, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao versículo 16a. Jesus aqui relata sobre a importância de estar participando. Quem chega na comunidade de fé, que se batizou com 2 anos de idade, está na igreja há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 60 anos, começou a sua caminhada jovem, novo, vai ter a mesma recompensa daqueles que estão chegando na comunidade hoje. Jesus, quando fala da questão do pagamento, ele deixa bem claro aqui, relatando como que a comunidade judaica, no sentido, naquele contexto, via a sua posição. Eles se achavam os melhores porque Deus, Javé, Adonai, o Deus Criador, os escolheu, fez uma aliança com eles. E eles achavam que eles tinham direito a um céu diferente. E às vezes nós também temos essa mania de achar, tipo, alguns clérigos que eu conheço que invocam para si uma condição, uma situação, uma posição de primazia. Uma vez, numa conversa com um certo presbítero católico, um padre, eu dizia nós como igreja entre aspas, porque a igreja somos nós, o clero. E eu disse, espero que você tenha lido o Lumen Gentium, tenha lido documentos do Vaticano II, onde destaca que cada um de nós devemos agir como igreja dentro da nossa realidade pastoral, profissional, estudantil, familiar e social. Ontem eu falava sobre os candidatos que transformaram Jesus em cabo eleitoral. Alguém me chamou a atenção que eu não podia falar aquilo, porque não podemos eleger pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Não eleger pessoas que têm o Evangelho. Devemos ultrapassar a barreira do Evangelho e ter compromisso com a justiça, com a moral, com o respeito, pois o compromisso evangélico é isso. Não adianta babucear o nome de Senhor Jesus nos microfones, nos palanques, ou até mesmo dentro das igrejas, nos altares, se nossa vivência não é coerente com aquilo que Jesus nos chama a viver. Se ficamos com inveja daqueles que recebem um cargo eclesiástico diferente. Jesus, quando questiona, ele questiona assim de forma radical a atitude desse cidadão aqui. Como é que é? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Nós que chegamos na comunidade de fé há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, se morrermos hoje, iremos ter o mesmo pagamento, se nós formos na graça de Deus e na sua misericórdia, do que aqueles que chegaram hoje e se morrerem na graça e na misericórdia de Deus. Talvez o que nos falta é a consciência de quem nós somos. Nós somos meros empregados, meros servidores, mesmo com o status de filhos de Deus pelo nosso batismo, pela nossa confirmação, mesmo com o status que nós somos. Mas aqui você tem claramente uma queixa do patrão porque o patrão pagou igual. Como nós somos egoístas. Essa é a reflexão do dia de hoje. Devemos combater o nosso egoísmo. Deus nos abençoe e nos ajude. Se você é padre, parabéns, seu pagamento no céu é o mesmo que o meu. O céu é um só. Essa é a justiça de Deus. E todos nós queremos estar lá com a graça de Deus. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato.